Oi, pessoal. Hoje é quarta-feira, 10 de junho de 2026, e o nosso querido amigo, nosso irmão, Patrick Henningsen, tá aqui com a gente. Bem-vindo de volta, Patrick. Prazer estar com você, Nima. Muito obrigado. Patrick, a gente teve um confronto entre o Irã e Israel depois que Israel atacou Dahia, no sul do Líbano. O Irã respondeu atacando Israel, e esse ataque iraniano se concentrou basicamente na parte norte do país. Depois disso, Israel atacou o Irã. Pelo que eu soube sobre esse ataque israelense, não foi nada muito sério. Eles não acertaram os alvos, ou então esses alvos não eram tão importantes assim na visão dos iranianos. E aí veio a resposta do Irã ao que Israel fez. Eles miraram em bases militares. Os israelenses disseram pra gente que interceptaram tudo, que não houve danos, que nada aconteceu. Mas depois surgiram imagens mostrando que a base aérea de Ramat David foi atingida. Ramat David Air Base was hit. Today Israel accepted that. Hoje, Israel admitiu que depois de divulgar aquelas imagens, veio a público dizendo que está investigando todo o caso dos mísseis que atingiram a base aérea. Mas afirmaram que não houve vítimas nem danos até agora. A investigação continua. Aí, de repente, ontem, Donald Trump apareceu dizendo que houve um ataque a um helicóptero Apache no Golfo Pérsico que estava patrulhando o Estreito de Hormuz. O helicóptero foi atingido por alguma coisa. O Irã teria atingido o helicóptero. Os dois pilotos estão vivos, estão bem, sem ferimentos, nada aconteceu com eles, o que foi uma notícia incrível de ouvir. E ele disse que iria responder. Mais tarde, porém, afirmou que não era nada grave e que talvez nem respondesse. E depois, na entrevista dele à CBS, mais tarde, depois de dizer que não era grande coisa, ele afirmou que talvez a gente respondesse a isso. Então o que a gente entendeu foi que ele ia responder. Seria uma resposta limitada da parte dos Estados Unidos. Aí, eles atacaram na noite passada. Atacaram a ilha Sirik, a ilha Peshma e o porto de Jasc. Acertaram os alvos. Uma torre de telecomunicações foi atingida em Sirik. 2 reservatórios de água foram atingidos. Depois disso, veio a resposta do Irã ao que os Estados Unidos fizeram, e o ataque foi contra o Bahrein, o Kuwait e a Jordânia. Os iranianos disseram que atingiram 21 alvos, ou que miraram em 21 locais importantes. No caso, bases aéreas americanas, ou áreas sensíveis no Kuwait, no Bahrein e na Jordânia. É isso. Esse é todo o caso do que aconteceu até agora. Hoje, Donald Trump disse que vai. Basicamente, o que ele está dizendo é que as Forças Armadas do Irã são uma bagunça completa. Grande parte delas, como a Marinha e a Força Aérea, praticamente nem existem mais. Eles foram completamente derrotados. O Irã é só conversa, não age. O valentão do Oriente Médio está morto. Eles demoraram demais para negociar um acordo que teria sido ótimo para eles. Agora, vão ter que pagar o preço. Pelo que eu entendo, isso significa que não faz mais sentido negociar com os Estados Unidos. Então, qual é a sua leitura disso? O que aconteceu? E o que você acha do que Donald Trump está dizendo? A questão é a seguinte, Nima. É isso que ele está dizendo hoje, ou melhor, nesta manhã, no horário de Washington. Mas pode ser algo completamente diferente até a hora em que ele for dormir hoje à noite, e depois outra coisa totalmente diferente amanhã de manhã. Então eu não posso realmente dar muito peso a esse eles vão ter que pagar o preço máximo. E dá para imaginar ele numa entrevista amanhã, ou algo assim dizendo, bom, acho que podemos nos reunir com o líder supremo. Ele parece um cara legal, parece um jovem forte e simpático. Ele vai e volta o tempo todo. E os defensores do Donald Trump dizem, é exatamente isso que a gente ama nesse presidente. Ele é totalmente imprevisível. Não é como aqueles outros presidentes, aqueles líderes fracos, tipo o Biden, que era totalmente previsível. O Trump é imprevisível, e é isso que faz os inimigos dele terem medo, porque eles não sabem o que ele vai fazer em seguida. Pois bem, tem uma novidade para você. O Donald Trump também não sabe o que vai fazer em seguida.
E é aí que está a parte que não aparece na arte da guerra de Sun Tzu. Se você não sabe o que está fazendo, o seu inimigo também não sabe. E esse é o problema aqui. Não existe uma estratégia dos Estados Unidos nesse momento. Eles se encurralaram tanto nessas posições que não tem mais para onde ir. Muita coisa disso se baseia em suposições falsas, em premissas erradas, em propaganda e, francamente, em mentiras descaradas. E eles passam muito tempo controlando o espaço da informação, como você sabe. Também tem o lucro em cima do petróleo e do mercado de ações, que vem acontecendo sem parar durante essa administração. Então, antes de tudo, eu preciso dizer que não estou convencido. Tenho visto relatos contraditórios sobre se o Irã realmente derrubou esse helicóptero Black Hawk. Os Estados Unidos, ou a CNN, disseram que foi um drone Shahed que atingiu. Eu sei que drones Shahed não voam tão rápido assim, então não sei bem como ele teria atingido um Black Hawk. Algumas fontes iranianas disseram que acreditam que o helicóptero caiu e que não foi necessariamente atingido. Isso acontece com bastante frequência. E com a quantidade de missões e voos que estão sendo feitos, é natural que ocorram falhas e, eventualmente, um acidente. Sem falar que, em termos de manutenção, logística e tudo mais, qualquer helicóptero Black Hawk no Estreito de Hormuz está, sinceramente, fora da sua área de operação. E eles já estão no limite. Então, surgem dúvidas sobre o que realmente aconteceu. Uma coisa eu posso dizer: se eu acredito que ele caiu, e não que foi abatido, isso significa que é uma operação de bandeira falsa, por definição. Porque se ele caiu, estão dizendo que foi abatido, e usam isso como pretexto para aumentar a tensão, então, por definição, é uma bandeira falsa. Os Estados Unidos estão usando seus próprios recursos militares e derrubando coisas, ou seja, lá o que for. De forma alguma, isso é uma resposta proporcional por parte dos Estados Unidos. Eles afirmam que os pilotos foram resgatados. Agora, foram mesmo? A gente não sabe. Eles vão ser identificados algum dia? Provavelmente não. É como aquela operação fracassada em Isfahan para pegar o pó nuclear. Onde está o soldado Ryan? O soldado Ryan ainda nem tem nome. Ele devia ser tratado como herói. Devia ter um grande filme de Hollywood sobre o resgate corajoso dele. O resgate desse aviador no Irã. Então, o que dá para acreditar vindo dos Estados Unidos? Nada. Absolutamente nada. Não faz o menor sentido. E mesmo que fosse verdade, o Estreito de Hormuz não é uma área para patrulhar. Não são águas internacionais. Aquilo é território de Omã e do Irã. Ponto final. Os Estados Unidos não têm nenhum motivo, nem direito algum, de ficar sobrevoando a região com helicópteros Black Hawk para impor um bloqueio naval ali. E eles já estão usando aviões americanos para atirar em petroleiros vazios, navios que dizem estar sob sanções. Isso é pura pirataria, uma espécie de extorsão internacional. É a melhor forma de descrever o que estão fazendo. Eles se colocaram numa situação da qual simplesmente não conseguem sair. E vai haver cada vez mais gatilhos para uma escalada. Então, o que pode acontecer é um conflito prolongado, de baixa intensidade, só para manter as aparências, para continuar envolvidos, sem deixar a situação explodir de vez com o Irã, mas o suficiente para justificar a presença dos Estados Unidos e ganhar tempo para rearmar Israel e os próprios Estados Unidos nas poucas posições que ainda mantém na região. Então essa é uma forma de ver a situação. A outra é a seguinte: se houver uma grande escalada, por exemplo, se a gente levar a sério a ameaça que Trump fez recentemente, dizendo que o Irã vai pagar o preço, bem, por quanto tempo os Estados Unidos conseguiriam sustentar uma escalada desse tamanho? Um bombardeio contra o Irã? 2 semanas no máximo. 2 semanas no máximo. E qual seria a retaliação do Irã? Seria enorme. Seria enorme. E, por exemplo, vou te dar um exemplo. Nima. Há relatos de que caças israelenses receberam apoio de reabastecimento fuel ao Uniário da Arábia Saudita. Air-to-air refueling support over Saudi Arabian airspace. If that's true, and it looks to me like it is,
Se isso for verdade, e pelo que eu vejo parece que é, então as bases sauditas passam a ser alvos legítimos. Mas sabe o que mais vira alvo legítimo? A Arábia Saudita permitiu que Israel e os Estados Unidos usassem o espaço aéreo para sobrevoar o Iraque e depois atacar o Irã. Isso significa que o aeroporto Ben Gurion, que é usado para abrigar todos os aviões-tanque americanos de reabastecimento em voo, mais de 60 aeronaves desse tipo, pelo que eu entendi, com base em fotos e nos relatos das pessoas. Então o aeroporto Ben Gurion passa a estar no topo da lista de alvos. Agora, eu simplesmente não consigo ver como os Estados Unidos ou Israel poderiam sair desse impasse. Porque os israelenses que estão desesperados para fugir em tempo de guerra, se aquele aeroporto for destruído ou ficar inoperante, já é praticamente o que está acontecendo. Centenas de voos foram cancelados porque não há mais espaço na pista para aviões de passageiros. Está tudo tomado por aeronaves militares dos Estados Unidos. Agora, imagina se o aeroporto Ben Gurion for atingido por mísseis iranianos, ataques contínuos do Iêmen e do Irã e drones do Hezbollah. Aí o que acontece? O que o povo de Israel vai fazer? Vão implorar para o mundo mandar barcos para Haifa, para evacuar as pessoas para Chipre e para Albânia, para tentar ficar lá, talvez construir alguns assentamentos na ilha do Kushner. Mas isso não vai acontecer. Então, sinceramente, eu não consigo ver isso como algo sustentável. Nada disso é sustentável. None of this is sustainable. So, yeah, it's hard. É difícil. Eu sei que as pessoas querem ouvir uma resposta do tipo, o que você acha que o Trump vai fazer? Mas ele muda de posição o tempo todo. Então é impossível dizer qual é a posição dele em qualquer momento. Eu estou olhando para os números, para o que cada lado tem à disposição, que tipo de munição e de recursos militares pode usar. E o Irã tem vantagem no equilíbrio de forças na região, por causa das frotas de mísseis e drones. E também porque, na prática, controla o Estreito de Hormuz. O bloqueio dos Estados Unidos é mais um incômodo do que qualquer outra coisa. E nem é um bloqueio totalmente eficaz. Tem navio conseguindo passar. E os Estados Unidos continuam atacando navios comerciais, usando as forças armadas para destruir embarcações desarmadas. Para eles, isso é meio constrangedor. For the US, that's kind of embarrassing. But is that the best use of the world's most powerful military? Mas esse é mesmo o melhor uso do exército mais poderoso do mundo, o mais forte da história da Terra, que os Estados Unidos vivem exaltando a cada 5 minutos. E tudo o que conseguem fazer é explodir barcos vazios? Porque parece que essa é a maior parte da atividade militar americana. É meio ridículo, uma vergonha nesse momento. E, de novo, isso também não é sustentável. Eles só conseguem manter esse bloqueio, esse tipo de bloqueio de fachada, por mais um tempo. E nem vai ser muito tempo, na verdade. E também não é algo realmente eficaz. Já existem várias rotas alternativas traçadas em volta disso, seja por mar, por terra ou pela costa sul do Irã. Então, no fim das contas, é mais uma peça de teatro político por Trump lá dentro dos Estados Unidos. Fora isso, tem pouquíssima utilidade real. But besides that, very little in terms of utility. Pelo que eu entendo, Patrick, a resposta dos Estados Unidos foi uma reação ao que o Irã fez contra Israel nessa última rodada de ataques. O ataque iraniano a Israel aconteceu porque Israel não demonstrou capacidade com seu ataque ofensivo ao Irã. O país não tem essas capacidades quando se trata de ofensiva. E mesmo no sistema de defesa, há limitações. Então, para quem argumenta que Israel, sem o apoio dos Estados Unidos, conseguiria fazer alguma coisa na Ásia Ocidental, eu acho isso uma ilusão. É completamente ilusório. É por isso que eles não vão permitir que os Estados Unidos saiam da região. Esse é o objetivo final. Não existe nenhuma possibilidade real de os Estados Unidos deixarem essa área. Eu não vejo isso acontecendo com o governo Trump e com essas pessoas, esses ultracionistas nos Estados Unidos. Eles vão continuar lá, na Jordânia, talvez em Israel, em Diego Garcia, na Grécia, e vão dar um jeito de manter presença por lá. Well, they won't leave. They won't leave voluntarily. Bom,
Eles não vão sair. Não vão sair voluntariamente, mas podem ser forçados a sair. E isso é, sem dúvida, uma possibilidade real. Agora, de que forma isso aconteceria e em que prazo, aí já é outra história. Mas se você observar, quer dizer, o fato de eles estarem usando o aeroporto Ben Gurion, um aeroporto civil, como principal base aérea no oeste da Ásia, isso mostra um nível de desespero difícil de entender, para ser sincero. Mas é o que restou para eles. E o motivo de terem chegado a esse ponto é que o Irã fez algo que talvez muita gente não esperasse. Tratou todos os países do Conselho de Cooperação do Golfo como co-beligerantes, quando esse conflito, essa nova rodada de ataques, começou. E ao fazer isso, eles basicamente tornaram a presença militar geoestratégica dos Estados Unidos na região praticamente inútil. Eles conseguiram pressionar todos os aliados americanos que participaram disso, e o prejuízo econômico e a escassez que atingiram o Catar, os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait, o Bahrein e a Arábia Saudita são significativos. E funcionou mesmo. Não impediu completamente os Estados Unidos, e certamente não Israel, mas dificultou muito a ação americana, a ponto de o país ter agora opções muito limitadas para atacar o Irã. Muito limitadas mesmo. Eles já jogaram todas as cartas. O Irã vem atingindo instalações secretas no Kurdistão iraquiano, na região do KRG, atingindo com força. Isso é enorme. Isso é enorme, porque esse tem sido o verdadeiro trunfo que os Estados Unidos e Israel mantêm desde o começo desse conflito. E além disso, o desmantelamento de boa parte das redes de inteligência, espionagem, colaboradores e agentes provocadores dentro do Irã mostra que a maré virou. O Irã está em vantagem, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista geopolítico, militar e também econômico. Há muito pouco que os Estados Unidos possam fazer em termos de sanções para prejudicar ou causar danos ao Irã que ainda não tenha sido feito. E de qualquer forma, o que eles estão conseguindo é empurrar mais países da Ásia e do resto do mundo para fora do dólar, além de acelerar o avanço da iniciativa do Cinturão e Rota da China e de outras soluções terrestres parecidas. E sabe, eles podem armar os grupos separatistas terroristas Baluchis e sabe, fazer com que eles realizem ataques terroristas no porto paquistanês de Gwadar e fazer todas essas coisas para atrapalhar e sabotar a iniciativa do Cinturão e Rota da China, que é uma rede econômica de comércio, transporte e suprimentos, combinando rotas terrestres e marítimas, uma rede de terra, mar, ferrovia e estrada. Dá para continuar fazendo isso, mas tem um limite. Não dá para ir muito além disso. A estratégia dos Estados Unidos, o que restou para eles, é sabotagem. É perturbação e sabotagem. É só isso que eles ainda têm. E estão acelerando isso de forma absoluta. E quanto mais outros países forem cortados dessa rede, ou seja, aliados dos Estados Unidos ou países árabes sob políticas de normalização, isso também vai limitar as oportunidades econômicas deles. Então não vai ser bom para eles economicamente. Do mesmo jeito que a Europa meio que se estrangulou ao sancionar a Rússia e acabou destruindo, ou melhor, suicidando a própria economia ao fazer isso. Ou seja, essas coisas não estão indo a favor dos Estados Unidos. O que os Estados Unidos tentaram fazer, e o Irã também rompeu com isso, foi assim como Israel tentar compartimentar esse conflito em Gaza, no Líbano e com o Irã, dizendo algo como, isso é só entre os Estados Unidos e o Irã. Não, não é isso. São os Estados Unidos, Israel e o Irã. E os Estados Unidos estão sempre tentando se apresentar como um país neutro, como se fossem mediadores nessa história. Mas foram eles que começaram a guerra. Estão apoiando Israel, armando Israel, dando todo tipo de suporte militar e ainda fingem que estão, atuando como árbitros no meio disso tudo. Ninguém acredita mais nisso, mas eles precisam manter essa aparência, porque Israel depende dessa compartimentalização. Enquanto os Estados Unidos enfrentam o Irã, Israel está lá destruindo e massacrando pessoas no sul do Líbano e massacrando palestinos em Gaza.
E eles precisam que o mundo veja esses conflitos como coisas separadas. Essa é uma parte muito importante da estratégia de engano de Israel, de como eles enganam o mundo com essa narrativa que não é sincera. In their sort of disingenuous framing. And what Iran is saying is no, the source of all hostility, all death, all destruction in the region is Israel. It's the Zionist entity. And we have proof because as soon as Iran fired missiles the last few days at Israel, what did Israel go do? The first thing they did was shut off aid to the people in Gaza. First thing they did. So Israel's saying we're going to punish the Palestinians for what the Iranians have done by daring. Como eles ousam lançar mísseis contra nós, vamos punir esses palestinos. E ainda vão usar os palestinos como forma de pressão contra os iranianos. É exatamente isso que Israel está fazendo. Então há provas aí. O Irã nem precisa argumentar. So Iran doesn't have to make a case. Israel mostrou que está usando o povo do Líbano e o povo de Gaza como forma de pressão, como uma alavanca contra o Irã. E, por consequência, os Estados Unidos, ao permitirem essa compartimentalização, também estão permitindo que Israel haja dessa forma. Então o Irã traçou uma linha vermelha e disse: se vocês bombardearem Beirute, não vai ter cessar-fogo. Nós vamos atacar alvos em Israel, atacar com força e também atingir bases americanas. E foi o que fizeram. Agora, é o Irã que está traçando as linhas vermelhas. E os Estados Unidos e Israel precisam decidir se vão reagir ou não, dependendo do caso. Mas o fato é que agora o Irã está ditando o ritmo. Essa foi a mudança desta semana. O Irã passou a liderar o ciclo de ação e reação. E isso é uma grande diferença em relação ao que acontecia antes. Eles conseguem isso sendo pacientes durante essa pausa nas hostilidades e depois apresentando uma doutrina e uma política estratégica muito claras, traçando linhas vermelhas. E só, eu defendo isso, Nima. Nas relações internacionais, eu acredito, com base na literatura, nos meus estudos e no que muitos outros grandes estudiosos já sugeriram, que no sistema internacional, com o tempo, o sistema tende a favorecer as potências normativas, estados fora da norma. O sistema não se inclina a favor deles. Podem causar problemas temporariamente, mas no longo prazo vão ser superados por outras potências normativas que se unem. E a estabilidade acaba sendo alcançada por meio dessas forças normativas. O Irã está agindo como uma potência normativa, cada vez mais e mais. Só uma potência normativa pode traçar uma linha moral. Estados mais fracos não conseguem fazer isso. E também não conseguem impor essa linha. O Irã traçou e está impondo. Ou seja, dá para dizer que é algo que superpotências conseguem fazer. Mas, no mínimo, o Irã é uma potência regional de médio porte e um ator normativo dentro do sistema internacional. Então, outros atores normativos, como a China, a Rússia, os países europeus, esses países precisam reconhecer esse conjunto de ações e reações, porque eles próprios seguem as mesmas regras do sistema internacional, ou pelo menos deveriam seguir. Os Estados Unidos não precisam seguir normas do direito internacional, nem nada parecido. Podem aceitar ou ignorar conforme lhes convém, porque se estabeleceram como uma potência hegemônica global. E Israel, que é aliado e está atrelado aos Estados Unidos, também não precisa seguir nenhuma convenção de direitos humanos, nenhuma lei internacional, nenhuma norma, e de fato não seguem. E já provaram que não seguem. Mas é aí que está a ironia do sistema internacional. Enquanto a potência dominante não precisa seguir as regras, o resto do sistema precisa se unir e cumprir, mesmo que não acredite no direito internacional, nem que os Estados Unidos algum dia vão respeitá-lo. Ou o aliado deles, Israel, ou o Reino Unido, por exemplo, quando estão juntos dos americanos fazendo exatamente as mesmas coisas. O resto do mundo precisa seguir, porque se não fizer isso, o sistema internacional mergulha no caos total, e mais países acabam perdendo se as hostilidades saírem do controle. Agora, o Irã assumiu esse papel. E olha, muita gente não teria previsto isso há 3 meses.
E está acontecendo, é impressionante como aconteceu, e de forma muito sutil. Mas enquanto eles mantiverem, e o que eu quero dizer, Nima, para encerrar esse ponto, se o Irã mantiver seus princípios e não recuar, e incluir o Líbano em qualquer proposta de cessar-fogo, e não recuar, não ceder em nada, quanto mais tempo mantiver essa posição, mais as outras potências normativas do sistema internacional vão perceber isso. The other normative powers in the international system will see that. That's more bankable. It's more predictable. You can invest in that. Isso é mais garantido, é mais previsível. Dá para investir nisso, certo? No fim das contas, eles vão acabar culpando Israel como a origem da instabilidade, e provavelmente também os Estados Unidos, o que muitos já fazem. Mas isso vai ficar muito claro. E aí se abre espaço para outros países tomarem alguma atitude, seja com sanções ou com pressão diplomática. E tudo que o Irã precisa fazer é manter sua posição, sua política, não ceder, manter a linha vermelha, fazer valer essa linha. E de repente, se o Irã não se mover nessas condições, outros países vão ter que se ajustar a isso. E olha o que já está acontecendo. Olha as brigas políticas entre Israel e os Estados Unidos. Tem discussões sérias, trocas de insultos, de um lado o campo sionista contra Trump, os Estados Unidos contra Israel, Israel contra os Estados Unidos. Tudo isso por causa do Irã. Israel against the US. That's all because of Iran. That's because Iran. Isso aconteceu porque o Irã traçou essa linha vermelha. É isso que causou essa briga interna. O Irã já criou atrito político entre dois inimigos que, em teoria, deveriam ser os melhores aliados. E isso é resultado do que eles fizeram. Eles poderiam ter agido de outro jeito. Poderiam ter mantido as coisas separadas e dito: não queremos nos preocupar com o Líbano. Isso vai complicar nossa situação aqui. Vamos focar só no Irã e nos Estados Unidos, ou no que for, nossa segurança. E não se preocupe com Israel. E não fale sobre a Palestina. É isso que a maioria dos países faria. Mas uma superpotência, ou mesmo uma potência regional, pode fazer mais do que isso. E o Irã está fazendo exatamente isso. E olha só os resultados. Eles podem simplesmente sentar e assistir os inimigos começarem a se atacar, a discutir entre si sobre o que fazer e o que não fazer. Olha o Líbano. Nima, você viu a entrevista da Christiane Amanpour com o Joseph Aoun, o presidente libanês, há poucos dias? Viu como ele estava firme, criticando os iranianos e o Hezbollah, balançando o dedo dizendo: vocês não podem interferir nos nossos assuntos e tudo mais? Mas adivinha só? O que ele tem dito nas últimas 24 horas? Israel não pode ter segurança total e a guerra não é uma solução. Total security and warfare is not a solution. Before he was saying we want good relations with Israel, please. Antes, ele dizia: queremos boas relações com Israel. Por favor, israelenses, podem nos bombardear o quanto quiserem, mas a gente não vai fazer nada contra vocês. Vamos ser um bom vizinho, quietinho. Só que o problema, segundo ele, era o Hezbollah e os iranianos, culpando o Hezbollah e o Irã por tudo que Israel fazia. Agora ele mudou completamente. E o motivo dessa virada é que a pressão está crescendo sobre ele, como um fantoche, um representante de Washington, de Riad e de Tel Aviv. Ele está sentindo essa pressão. E isso acontece por causa do que o Irã fez. Não é necessariamente por causa da resistência e da firmeza do Hezbollah, isso sempre foi constante, mas porque o Irã se afirmou como uma potência regional, traçou um limite e forçou a situação. Olha, é impressionante. Eu estou acompanhando todas essas mudanças de posição depois dessa semana. Para mim é incrível. Eu acho que quando ele diz, o Donald Trump diz, só fala, não age, isso me lembra o que ele falava durante a eleição presidencial contra o Joe Biden. Ele realmente sente que está no comando. O inimigo, de alguma forma, é o rival. Mas esse não é o rival. É algo totalmente diferente. Eles fizeram tudo o que disseram que fariam antes dessa guerra começar. Disseram, vamos fechar o Estreito de Hormuz. E fecharam. Disseram que iam atacar todas as bases na região, as bases americanas na região. E fizeram isso. O que você acabou de mencionar, eu acho que é muito importante. Essa é a primeira vez para entender o quanto essa mudança na estratégia iraniana na região é significativa. Essa é a primeira vez que o Irã ataca Israel sem ter sido atacado pelo governo israelense. Exatamente.
Esse é exatamente tudo o que aconteceu até agora. E parece que ninguém acredita nisso. Há uma enorme surpresa diante do dias dessa gala. Who acts first sets the pace of Quem action. age primeiro define o ritmo das ações e reações. E os Estados Unidos sempre agem primeiro. Eles sempre fazem ataques preventivos. E sabem que, estrategicamente, isso permite controlar e ajustar o nível de escalada, por assim dizer, e também prever o que os adversários podem ou não fazer. O Irã esperou e continuou esperando. E enquanto esperava, a situação política foi se deteriorando nos Estados Unidos, para o Trump, e em Israel, para o Netanyahu. E toda essa situação, especialmente nesta semana, acabou criando uma série de novos problemas políticos dentro de Israel para o governo Netanyahu. Pode ser que não seja algo muito significativo. Isso não vai mudar as ambições do Estado sionista, mas basicamente acho que vai gerar muita indecisão e atrasos. Muita gente vai começar a levantar dúvidas, até dentro do exército, sobre se isso é sustentável ou não, se é possível lutar uma guerra em 5 frentes e se isso dá para sustentar. Eles têm vários problemas estruturais em Israel por causa disso. O mesmo vale para os Estados Unidos. Militarmente, os Estados Unidos têm agora enormes problemas estruturais na região. Eles não conseguem mais manter uma dissuasão total. Não conseguem mais defender Israel. Não conseguem. Isso simplesmente não está acontecendo. Então tudo isso vai se transformar. E se for uma guerra de atrito, é preciso reconhecer. Numa guerra de atrito, os iranianos levam vantagem. No fim das contas, isso vai ser uma guerra de desgaste. É uma guerra de desgaste. E provavelmente, pelo mesmo raciocínio, se o Hezbollah mantiver sua posição, sem recuar e sem mudar nada, eu acho que seria um grande erro entrar em qualquer negociação de desarmamento com o governo libanês. Porque todo mundo vê o que acontece assim que você se desarma. Você é eliminado. Os israelenses iriam com tudo se não houvesse resistência no sul do Líbano. Eles anexariam rapidamente 1/5 do território libanês, sem dúvida nenhuma. E isso seria o fim da história. Depois, ainda criariam uma zona de segurança até o rio Litani. Então, quer dizer, é praticamente certo que isso aconteceria. E é exatamente isso que muita gente em Israel está pedindo agora. Eles veem isso da mesma forma que veem as colinas de Golã, como veem o Monte Hermon. Eles enxergam o sul do Líbano como algo que pertence a eles, pertence à sua zona de interesse em segurança, mas também pertence a eles como um direito de nascimento bíblico. Eles acreditam que essa região faz parte do reino de Israel prometido a eles há 3.000 anos e que vão retomá-la. E essa é uma oportunidade de ouro. A direita radical, a direita etnonacionalista, quase nazista, em Israel, vê isso como a chance perfeita para dar os primeiros passos no projeto de uma grande Israel. E eles sentem que se não aproveitarem agora, não vão ter outra chance, porque nunca mais vão ter uma administração pró-Israel em Washington. É agora. Donald Trump é o último suspiro do Estado sionista na América. Estou dizendo para você, é isso. Depois do que eles fizeram, não ganharam na loteria em 3 semanas, como diziam ou achavam que iam ganhar, quando o assunto era quebrar o Irã e conseguir uma mudança de regime em Teherã. E agora estão presos nessa situação inacreditável, sem saída. A única saída seria cortar as perdas. Mas os Estados Unidos, como um império em fase final, simplesmente não conseguem. O ego coletivo do império não permite que eles saiam da posição em que se colocaram. Eles não conseguem fazer isso de forma elegante. Eu diria até que não conseguem nem com a mesma elegância que os britânicos. Comparando, do jeito que as coisas estão indo para os Estados Unidos, os britânicos fizeram essa transição de forma muito mais elegante. Mas a Grã-Bretanha tinha uma comunidade material de verdade que incluía, sei lá, uns 25% das terras habitáveis do mundo, ou algo assim. Quer dizer, os Estados Unidos não têm oficialmente uma comunidade das nações, mas o império deles é global e é total.
tanto no aspecto militar quanto no econômico. Vai ser muito difícil para eles admitirem uma derrota, especialmente por causa de Israel, pela ligação tão estreita que eles têm com Israel, tanto na política interna quanto internacionalmente. Então isso significa que eles vão ter que sangrar. Os Estados Unidos vão sangrar economicamente. Do mesmo jeito que, na minha opinião, a Europa está sangrando economicamente por insistir nas velhas maquinações coloniais e nas visões de grandeza da velha Europa, destruindo a própria economia e a viabilidade das indústrias do futuro, só para tentar atingir os russos por causa da Ucrânia. Chegando ao ponto em que a vida vai se tornar impagável na Europa por causa dos preços absurdos da energia e do fato de que todos os governos estão gastando tudo o que têm, se endividando cada vez mais para rearmar a Europa contra uma ameaça russa, que, para ser bem sincero, nem existiria se os Estados Unidos não tivessem criado essa ameaça ao fomentar uma guerra civil na Ucrânia. É o mesmo problema no Oriente Médio. Os Estados Unidos vão acabar se desgastando, e as monarquias do Golfo também, para falar a verdade. E no fim das contas, o que vai sobrar? O que vai acontecer com Israel? Ninguém sabe que forma essa situação vai tomar. Mas eu acho que o que todo mundo está preocupado, Nima, é com o que pode acontecer nesse processo de queda. Quanto estrago pode acontecer nesse caminho, enquanto Israel também esperneia e grita até a saída da história, no sentido da viabilidade do seu projeto político, étnico, nacionalista em Israel, o projeto sionista. Quanto dano eles podem causar à região, a si mesmos e aos vizinhos, enquanto esperneiam e gritam até a porta de saída da história. Quem sabe? Eu acho que o que você acabou de mencionar sobre a Ucrânia é também a questão central no Líbano, a guerra civil. E eles estão tentando fazer isso usando o governo libanês. Porque se você não consegue derrotar o Hezbollah no sul do Líbano, então a alternativa é bombardear Beirute. Se o Irã entra e diz que, se você atacar Beirute, eles vão atacar você. Então a terceira opção seria usar o próprio governo do Líbano para provocar algum tipo de guerra civil. Porque toda a ideia, Patrick, é pressionar o Hezbollah para que ele se concentre mais em questões internas do que em lutar contra os israelenses. Sim. É isso que eles estão tentando fazer. E aquela entrevista que você mencionou com o presidente do Líbano na CNN não durou muito. Não envelheceu bem para ele, porque logo depois disso, os israelenses atacaram um general de alto escalão do exército libanês no carro dele, junto com outro comandante e um soldado. Mataram todos eles nesse ataque. E foi o fim. Depois disso, o presidente do Líbano não tinha o que fazer. Ele nem sabia o que dizer sobre o assunto. Well, he's shifted. He's shifting now. Bom, ele mudou. Está mudando agora. E olha, se o Líbano tivesse solidariedade entre as facções sectárias e não fosse tão servilmente pró-Estados Unidos e pró-Arábia Saudita, o problema é que o Líbano tem uma corrupção estrutural, que é trágica. E mantendo o país em estado de crise por 50 anos, o Líbano vive em crise há 50 anos, isso só piora tudo. É um país muito pequeno. Não tem base industrial, tem alguma base agrícola, e já teve um setor financeiro forte em Beirute, mas isso praticamente acabou. Eles destruíram a economia e o sistema bancário de lá. Eles também tinham comércio e transporte marítimo, mas, nas últimas 2 décadas, estão basicamente sobrevivendo com o dinheiro do Golfo, seja investimento da Arábia Saudita, dos Emirados ou de outros países, entrando em Beirute para construir prédios de luxo, para que os sauditas possam, digamos, se divertir no fim de semana. Eles vão para o Líbano, fazem aqueles casamentos temporários, ficam casados por 2 semanas, se divorciam em julho e voltam para a Arábia Saudita. O país está dependendo da generosidade do Golfo. E essa mentalidade criou uma espécie de síndrome de Estocolmo no governo libanês. É um sistema muito disfuncional. Eles estão presos a esse modelo confessional
baseado num censo de 1958 que não reflete mais a realidade demográfica do Líbano. That doesn't reflect the actual demographics of Lebanon. If it did, then the Shiite Se fosse assim, então o presidente seria xiita. Joseph Aoun seria o presidente do parlamento e provavelmente o primeiro-ministro continuaria sendo sunita. Mas o que acontece quando você cria uma situação dessas é que toda a economia fica num fio de navalha, totalmente instável. Todo mundo vira oportunista. As pessoas tendem a se agrupar dentro dos seus próprios compartimentos sectários no país. São as famílias, a identidade religiosa, e só se confia em quem é do seu círculo para fazer negócios. E isso acaba facilitando muito para os sauditas e para os americanos irem lá, escolherem pessoas, separarem grupos, darem dinheiro para uns e não para outros. E com isso, corrompem o sistema, tornam as pessoas muito voltadas para o próprio interesse, muito tribais. Very tribal. And that's what they've done in Lebanon. Saudi does it mainly with money. E é exatamente isso que eles fizeram no Líbano. A Arábia Saudita faz isso principalmente com dinheiro. Os Estados Unidos fazem com dinheiro, contratos de desenvolvimento, empréstimos. O FMI também faz parte dessa operação de influência americana no Líbano. E por meio da ONU, os maiores empregadores no país são as ONGs estrangeiras. Existem milhares de ONGs no Líbano. Então, entre a classe mais instruída, os formados na universidade, as ONGs estão entre os maiores empregadores do país. Depois, eles recrutam os melhores para trabalhar na Europa ou em Nova York, para empresas de consultoria como a McKinsey ou outras do mesmo tipo. E os demais, eles simplesmente compram, oferecendo passaportes americanos para os filhos dos cristãos maronitas, por exemplo. Maronite Christians with US passports for their kids. Os pais dessas crianças não nasceram nos Estados Unidos, mas todos eles têm passaporte americano. Isso faz parte da operação de influência. Já para a comunidade xiita no Líbano, nada. Sem dinheiro, sem financiamento, sem passaporte americano. Vocês não recebem nada. Só recebem ameaças e acusações de que são todos terroristas e de que são o motivo pelo qual o Líbano não está indo bem economicamente. Eles conseguiram criar esse tipo de ambiente no país, e é assim que os Estados Unidos conseguem entrar e quase provocar uma guerra civil sob este presidente. Eles estão realmente pressionando muito os libaneses, com incentivos, coerção, ameaças e subornos. Incentives, coercion, threats and bribes. And the Saudis are part of this as well. E os sauditas também fazem parte disso, dizendo que é preciso desarmar o Hezbollah. Olha, isso é exatamente o mesmo roteiro da Guerra Civil Libanesa, lá do fim dos anos 70 até os anos 90, quando Israel usou os palestinos, a OLP, para criar divisão dentro do Líbano. A ideia era colocar todos os grupos possíveis para brigar entre si, puxando a Síria para dentro da equação, porque na prática era isso mesmo. Uma guerra contra Israel. Acabou virando uma guerra da Síria contra Israel, ou de Israel e dos interesses dos Estados Unidos contra a Síria, e também contra as facções xiitas no Líbano. E agora estão repetindo o mesmo padrão, porque como você bem destacou há poucos minutos, Nima, se eles conseguirem envolver o Hezbollah em questões internas, Israel fica com carta branca para fazer o que quiser no sul do Líbano, inclusive explorar os depósitos de gás na costa do sul do país. Então, esse tem sido o objetivo dos Estados Unidos e de Israel em todos esses conflitos no Líbano. Deixar o país completamente mergulhado em guerra civil, em disputas internas, em brigas entre facções. E fazendo isso, eles conseguem controlar a situação e ainda tomar, de forma conveniente, qualquer terra ou recurso que precisem. E olha, vou dizer mais. Quando todas aquelas facções se desarmaram depois da Guerra Civil, lá por 1991-92, houve um desarmamento em massa. Aquilo marcou o começo do fim da longa Guerra Civil libanesa, que foi devastadora para o país, economicamente, socialmente e em todos os sentidos. Muita gente acabou deixando o Líbano por causa disso. Os libaneses foram para a Austrália, para o México, para o Brasil, para os Estados Unidos, para a Europa e também para os países do Golfo.
Mas isso acabou esvaziando o país das pessoas mais talentosas, das mentes mais brilhantes. E aí disseram, vocês têm que desarmar todas as milícias cristãs, as forças libanesas e também as outras facções, as muçulmanas inclusive. Só uma facção pôde manter as armas em 1992. Adivinha qual foi? O Hezbollah. Por quê? Porque precisavam de alguém para defender a fronteira sul. Porque o exército libanês não conseguia fazer isso. Porque o exército libanês não tem permissão para fazer isso. Ele não tem autorização. Os Estados Unidos controlam cada equipamento que o exército libanês compra. Eles não podem ter força aérea, nem defesa antiaérea, nada disso. Eles são proibidos. Não de forma explícita, mas essa é a política dos Estados Unidos. Esse é o poder do lobby de Israel. O lobby de Israel existe na América para controlar nos mínimos detalhes o que os Estados Unidos fazem com os vizinhos. É assim que Israel controla o Líbano, sem precisar estar no Líbano. Eles fazem isso por meio dos Estados Unidos, que agem como um intermediário. E Israel é muito esperto. Eles sabem que há certas coisas que não podem ser enviadas para o exército libanês. Qualquer coisa que possa ser usada para defender o espaço aéreo ou a fronteira. Eles querem que isso fique só nas mãos do Hezbollah, porque assim podem rotulá-los como terroristas, como a gente já falou antes, e fazer com que os Estados Unidos e seus aliados façam o mesmo. E de repente, tudo vira uma guerra ao terror. Não é uma guerra de agressão de Israel contra o Líbano. Não é apartheid na Palestina. Não. É uma guerra contra o terror. É assim que eles apresentam. E querem manter essa narrativa. Os Estados Unidos e Israel querem preservar esse enquadramento e não permitir que seja visto pelo que realmente é. E o Irã disse não. Nós vamos mudar esse enquadramento. Vamos passar por cima de tudo que vocês construíram. Todo esse edifício falso, essa moldura artificial dos assuntos, dos grupos e dos conflitos do Oriente Médio. Agora nós vamos redefinir isso. Vamos enquadrar tudo estritamente dentro do direito internacional e, de forma rigorosa, responsabilizar Israel por todos os crimes graves contra a humanidade que está cometendo impunemente. Toda a posição dos Estados Unidos, todo o país, politicamente, militarmente, tudo é feito para proteger a impunidade de Israel, para permitir que Israel haja com impunidade. No fim das contas, é para isso que serve a função dos Estados Unidos, política e militarmente. Todas as sanções, todas as classificações de grupos terroristas aqui e ali, tudo isso tem um único motivo: defender e proteger o direito de Israel de agir com total impunidade e criminalidade contra seus próprios moradores, contra seus vizinhos, contra os palestinos que vivem sob ocupação ilegal e também contra todos os seus vizinhos, o Irã e qualquer outro. E essa política dos Estados Unidos vai acabar derrubando o próprio país. Está enfraquecendo os Estados Unidos como um império global. Manter isso é insustentável. É tão claramente insustentável. E esse presidente se agarra a isso desesperadamente, assim como todo o governo e o establishment político dos Estados Unidos. Porque eles fazem isso há tanto tempo que já não sabem agir de outro jeito. Eles não conseguem imaginar um mundo sem aquela ideia de que Israel é nosso maior amigo e aliado. Para eles não existe outra opção. Eles simplesmente não conseguem conceber um mundo em que essa mentira não exista. Tudo, o dinheiro, o sangue, o esforço, as vidas, o preço que foi pago para manter essa fachada falsa de que Israel é a única democracia do Oriente Médio e que é como nós, que eles representam valores europeus, que precisamos protegê-los e que todo mundo que resiste a eles é terrorista. Esse é o paradigma completo do Ocidente, e ele não se sustenta. E foi a República Islâmica do Irã que mostrou que isso não se sustenta. Eles forçaram a situação. E ninguém se levantou pelos palestinos. Ninguém colocou o dinheiro onde a boca está. Eu me lembro do dia em que a verdadeira promessa venceu, Nima. Eu vejo as fotos dos palestinos olhando para o céu.
Dá para ver todos os fogos de artifício e eles lá, chorando nas ruas de Gaza, chorando mesmo. Eles dizem que foi a primeira vez que alguém nesse planeta fez alguma coisa por eles. Para mim, aquilo foi um momento histórico. E olha, sem tirar o mérito do Hezbollah, eles basicamente fizeram a mesma coisa. Tentaram impor uma linha vermelha para forçar a retirada de um grande contingente das forças de defesa de Israel, que estavam conduzindo um genocídio brutal depois de 7 de outubro contra os palestinos. O Hezbollah entrou na jogada para afastar uma grande parte das forças israelenses. Pull a large percentage of the Israeli forces away, and you know what? It worked. Temporarily, it worked. Sabe de uma coisa? Funcionou. Temporariamente, mas funcionou. Eles tiveram que retirar forças de Gaza e realocá-las, e isso gerou pânico. E claro, o resultado foi devastador para o Líbano. Mas culpar o Hezbollah por isso significa que você está de acordo com deixar Israel massacrar centenas de milhares de mulheres e crianças, que você aceita isso. E essa é uma coisa muito difícil de engolir para qualquer país árabe. O Irã é o único país, além do Hezbollah, e eu dou crédito aos libaneses por isso, porque o Hezbollah faz parte do Líbano, então tecnicamente é o Líbano. E é por isso que eles precisam parar com essa divisão sectária que os libaneses têm entre si. É algo horrível e muito míope. E no fim das contas, isso vai ser a ruína deles. And ultimately, that will be their undoing. If Lebanon can't get over, get past their Se o Líbano não conseguir superar essa visão sectária mesquinha e limitada, vai acabar perdendo território. É isso que vai acontecer. O Líbano vai ficar menor. Já é um país pequeno e vai ficar ainda menor. Porque a única forma de sobreviver como um país inteiro é ter solidariedade total. E isso precisa vir de cima. Infelizmente, o que existe hoje são fantoches dos Estados Unidos, da Arábia Saudita e de Israel, como Joseph Aoun e Navaf Salam. Infelizmente, eles foram colocados lá por interesses ocidentais e sionistas e financiados pelo Golfo de várias maneiras. E isso é muito triste. Se a liderança atual do Líbano não acordar antes que seja tarde demais, vai acabar fugindo do governo. É aí que isso vai acabar. Eles podem se levantar e fazer a coisa certa, ou vão acabar tendo que fugir, provavelmente para outro país, porque o que estão fazendo é abrir a porta. Estão estendendo um tapete vermelho para uma guerra civil violenta e deixando os americanos manipularem tudo. O Tom Barak entra lá como se fosse o vice-rei do Levante. E ele diz: o exército libanês precisa desarmar o Hezbollah, sabe? E nós vamos garantir que isso aconteça. E eles têm que fazer isso porque nós estamos mandando fazer. Então é isso. É um colonialismo puro, uma arrogância absurda. E ninguém pode dizer uma palavra sobre Israel. É a síndrome de Estocolmo, Nima. Eles acabam amando o opressor e culpando outros presos dentro da própria prisão. É mais ou menos isso que aconteceu com o Líbano. É uma situação incrível. Mas, sabe, estados pequenos são frágeis. Só que estados pequenos também podem ter um papel importante para estabilizar uma região se conseguirem ter coesão interna, porque aí eles têm aliados. E com isso têm poder de negociação. E também contam com aliados europeus. Os europeus, se o Líbano tivesse solidariedade contra Israel, haveria vários países europeus que seriam obrigados a apoiá-lo. E isso mudaria tudo, de forma profunda. E é exatamente isso que os Estados Unidos e Israel não querem que aconteça. É isso que eles mais temem, a solidariedade libanesa contra Israel. Esse é o maior medo dos americanos e dos israelenses. E os americanos gastaram bilhões de dólares para desmantelar aquele país. Bilhões. Para fazer com que eles lutassem entre si. E o mesmo vale para os países do Golfo. E para Israel também, claro. Isso está no topo da lista deles. Tem um livro, aliás, está na minha lista de leituras importantes, do David Hurst. Não sei se você conhece. Beware of Small States, do ex-editor de Oriente Médio do The Guardian. Ele explica parte do que eu estou falando, em termos da geopolítica do Oriente Médio depois do acordo Sykes-Picot. E o outro é esse aqui, da Hala Jaber, Hezbollah, Born with a Vengeance, que para mim é a história definitiva do surgimento do Hezbollah ali. É um ótimo livro da Hala, mas duvido que alguém no governo Trump tenha lido qualquer um desses.
Não, eles não querem ler. No, they don't wanna. Yeah. Patrick, there is a report from Iran that Patrick, há um relatório vindo do Irã dizendo que uma delegação do Catar chegou a Teherã para discutir as relações bilaterais e os acontecimentos na região, incluindo os esforços diplomáticos mais recentes para tentar acabar com a guerra com os Estados Unidos. Eu posso supor que talvez haja alguma mudança na natureza da relação entre o Irã e o Catar como resultado dessa guerra. Mas, quando se trata do Irã e dos Estados Unidos, não há nada ali em que o Catar possa atuar. Eles não têm nenhum papel. Os dois lados estavam tentando conversar diretamente em Islamabad. Duas delegações. Uma delas era chefiada por J.D. Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos, a outra pelo presidente do parlamento do Irã, e eles não conseguiram avançar em nada nessas negociações. They couldn't do anything with those negotiations. How come can we believe that? Como é que a gente pode acreditar que a delegação do Catar, ou até mesmo o cara de Islamabad, o Munir, chefe de gabinete, o principal nome de Islamabad, do Paquistão, vai fazer alguma coisa a respeito disso? Não tem nada ali para ser trabalhado, na minha opinião. Nada. Literalmente nada. O Donald Trump está tentando impor condições aos iranianos, e os iranianos estão dizendo não. Essa é a realidade da guerra. Esse é o campo de batalha. E tudo vai ser um reflexo dessa realidade no campo de batalha. A gente não vai mudar nossa política, nem nossa estratégia. É por isso que eles não estão chegando a um acordo. É por isso que o Donald Trump tweetou hoje que eles não estão cedendo. Eles não estão, sabe, recuando. Como você vê o papel desses países do Conselho de Cooperação do Golfo, como o Catar? A gente vai ver algum tipo de mudança, mesmo que pequena, por parte desses países? Você já começa a ver uma pequena mudança no Catar. Eles realmente reconsideraram a posição deles nos últimos 3 meses. Agora estão numa posição bem diferente. Eu acho que a diferença é que o Catar é provavelmente o país do Golfo menos influenciado por Israel. Os acordos de Abraão foram um desastre para os estados do Golfo, mas os Emirados Árabes Unidos estão sendo absorvidos por Israel em praticamente todos os aspectos. Os serviços de inteligência deles estão lá. O Mossad tem um número enorme de, digamos, estações de trabalho dentro dos Emirados. Eles misturaram tudo, desde computação em nuvem até serviços de segurança, cibernética, militar, comercial. Tem, sei lá, centenas de milhares de israelenses trabalhando, entre aspas, como turistas, circulando pelos Emirados Árabes neste momento. Então, na prática, está assumindo o controle. E isso significa que não vai haver esperança para os Emirados Árabes Unidos manterem uma posição razoável em relação ao Irã. E se eu fosse o Irã, eu nem consideraria conversar até que eles renunciassem formalmente aos acordos de Abraão. Mas isso não vai acontecer. A Arábia Saudita está ali no meio do caminho, talvez se inclinando para uma certa independência, mas ainda presa aos Estados Unidos. O problema de todos os países do Golfo, Nima, é que eles são dependentes demais do dólar americano. Esse é o problema. E sabe de uma coisa? Esse também é o problema do Iraque. Olha, os Estados Unidos têm o Iraque pelo pescoço. E fizeram isso de propósito, de forma estrutural, depois da guerra. Grande parte da receita do petróleo iraquiano precisa passar por bancos americanos em Nova York. Eu até acredito, pelo que eu entendo, posso estar errado, que o Fundo Soberano do Iraque está em dólares, guardado em bancos dos Estados Unidos. Então, se eles saírem demais da linha, podem acabar sendo sancionados. Ou seja, os Estados Unidos têm essa alavanca sobre eles. E olha, tudo isso poderia acabar amanhã, Nima, se o Iraque declarasse o espaço aéreo fechado para os Estados Unidos e para Israel. É simples assim. Essa é a chave. É isso mesmo. É simples assim. Então, os Estados Unidos têm o Iraque, digamos, financeiramente nas mãos. É uma espada enorme sobre o pescoço deles, e muita gente não fala sobre isso. Então, sim, estrategicamente, não há dúvida nenhuma. O legado da guerra do Iraque ainda está aí. Ainda está, mas cada vez menos.
A influência política com os Estados Unidos praticamente não existe mais, mas a influência e o controle financeiro continuam. O Catar é muito exposto ao dólar e às instituições americanas. A Arábia Saudita, mais ainda, de forma massiva. A Arábia Saudita e o Catar também têm suas próprias formas de influência. Eles têm algum poder, tanto financeiro quanto político, por causa da forma como misturaram suas instituições com as do Ocidente, como universidades, sociedade civil, negócios. É muita coisa. Eles trabalharam bastante para ganhar influência nos Estados Unidos e de forma mais ampla no Ocidente. Já o Bahrein é extremamente fraco. A família real lá está numa posição muito frágil. Eles dependem totalmente da segurança fornecida pela Arábia Saudita. E o Kuwait, que depende muito da proteção dos Estados Unidos, está ficando cada vez mais exposto aos ataques iranianos. E eu até acho que não estou convencido de que o ataque ao aeroporto do Kuwait tenha sido realmente feito com mísseis iranianos. Pode muito bem ter sido outra coisa, ou até uma operação de bandeira falsa, por assim dizer. Porque depois desse ataque, a gente viu começarem a promover com força a venda de um novo sistema antidrone, que vai custar bilhões de dólares. Então todo mundo tem seus próprios interesses econômicos dentro desse caos que é a região agora. Mas o Catar, que tem a menor influência israelense, é quem tem mais chance de se manter independente. E eu acho que seria inteligente da parte deles se aliarem ao Irã, porque os dois compartilham o maior campo de gás do mundo, ou pelo menos um dos maiores. Então eles precisam ter algum tipo de relação de trabalho, confiável, estável, sem nenhum problema ou dúvida. Isso para mim. Bom, embora o Catar seja um país pequeno, tudo depende de para que lado ele se orienta em relação ao Irã. Pode ser muito próspero, muito benéfico para o Catar, mas vai precisar ter uma orientação muito clara e deliberada com o Irã. Isso é evidente, e todo mundo consegue ver que é diferente do que os outros países do Golfo estão fazendo, ou do que estão confusos em fazer, porque todos estão expostos. O Kuwait está extremamente exposto ao dólar americano, assim como provavelmente o Bahrein também. E o Bahrein está militarmente ocupado. É um país ocupado. Os Estados Unidos o ocupam. O Bahrein não é muito grande, mas está ocupado pelo exército americano. Então eles não são soberanos, não podem tomar decisões por conta própria. Não tem política externa. A maior parte do país é xiita. Então é aquele caso típico do modelo britânico pós-colonial. Uma minoria no poder, um monarca despótico de minoria governando uma maioria religiosa diferente. Típico. Então quer dizer, para mim, a Arábia Saudita é quem realmente pode mudar o equilíbrio. Eles mantêm relações muito boas com várias outras potências, incluindo a Rússia. Estiveram lá no Fórum Econômico de São Petersburgo, com posição de destaque, como convidados VIP naquele evento, que é um dos principais encontros geopolíticos da Rússia no calendário. E também com a China e outros países. Então, a Arábia Saudita pode sim alterar o equilíbrio, mas isso também é complicado para eles, porque ficam entre Israel e o Irã. Por isso, a Arábia Saudita precisa agir com muito cuidado e estrategicamente para garantir a própria segurança e a própria estabilidade, sem se inclinar demais para nenhum dos lados. Então, esse é um ponto. Nesse sentido, a Arábia Saudita é parecida com a Turquia. Eles precisam dançar com vários parceiros o tempo todo, e isso está ficando cada vez mais evidente. Antes não era bem assim. A Arábia Saudita era realmente a potência regional. Agora não é mais. Não é mais. Hoje o Irã é a potência regional. Isso está muito claro. A Turquia poderia ter sido a potência regional, mas infelizmente está presa à OTAN, e não há muito que possa fazer. Eles também não conseguem se desvincular das relações econômicas com Israel ou com o Azerbaijão. Isso, aliás, por outros motivos. Mas a Turquia tem sua própria agenda, uma agenda etno-turca, e também a sua própria transição islamista. Aliás, isso vai fracassar. Acho que é uma ilusão da parte da Edged.
Bom, qual parte vai fracassar? A transição islâmica. Central Asia. Ásia Central. Eu acho que o jeito que Ásia Central é panturquismo. Isso não vai acontecer. Gonna happen. Pan-Turkic movement. Yeah, so Movimento they did a lot of panturquista, horrible things, Turkey. E a They Turquia brought fez in muita Uyghurs coisa and they- terrível. who Eles they trouxeram were part uigures, of que eles the- reconhecem como parte da família étnica túrquica, historicamente falando. Levaram esses uigures para a Síria e eles foram os terroristas mais violentos, os mais cruéis. Trouxeram uigures e também gente da Ásia Central. E tudo isso foi facilitado pela Turquia e pelo MIT, o serviço de inteligência turco. O que eles fizeram na Síria foi horrível, realmente horrível. Muitos dos combatentes mais brutais do Estado Islâmico vinham de lá. Então a Turquia fez muitas coisas terríveis em nome desse tipo de neo-otomanismo deles. Ou, como eu costumo dizer, é tipo Turquia grande de novo. I call it, it's like Turkish MAGA, make Turkey great again. That's the 30-year project of Erdogan. Esse é o projeto de 30 anos do Erdogan. Começou lá no início dos anos 90. Então o partido AKP, esse é um projeto real. E eles transformaram as instituições do país para torná-las mais islâmicas e se afastar daquela sociedade e economia política secular de Mustafa Atatürk, mudando para uma visão islamista. Mas isso também tem gerado problemas. E na minha opinião, ele fracassou. A Turquia realmente fracassou aos olhos da Ummah, porque ele fala muito sobre Netanyahu, mas não fez nada de concreto para impedir o genocídio em Gaza, o que é uma enorme traição à comunidade muçulmana no mundo todo. Isso mostrou como é superficial e falsa essa imagem de Erdogan e da própria Turquia como defensores do mundo islâmico. Eles nunca poderiam ser os guardiões da mesquita de Al-Aqsa. They could never be a custodian of Al-Aqsa Mosque, ever, unless they're willing to step up and actually do A something. menos que eles estejam dispostos a agir de verdade e fazer algo para conter Israel, então merecem respeito. Mas o único país que realmente fez alguma coisa pelos palestinos foi o Irã, e o Hezbollah também, mas principalmente o Irã. O Irã recebeu o golpe mais duro do império, como punição pelo que fez. É simples assim. O maior exército convencional do mundo, como dizem os americanos, o mais poderoso da história da humanidade, o Irã ficou cara a cara com eles. E não só continua de pé, como agora virou o jogo, mudou o equilíbrio de poder a seu favor. E os Estados Unidos estão recuando. Isso é extraordinário. E, na verdade, tudo começou com a defesa dos palestinos, porque esse sempre foi o problema de Israel com o Irã. Because that's always what Israel's problem with Iran has been. Because they defend the Palestinians. Iran's not any sort of physical threat. Porque eles defendem os palestinos. O Irã não representa nenhuma ameaça física. Fica bem longe, mas é o único país que não abriu mão da questão palestina. E foi isso que fez dele o inimigo. É por isso que existe essa campanha falsa sobre armas nucleares iranianas que nunca existiram há mais de 40 anos. Tudo isso para demonizar o Irã. E por quê? Porque eles eram uma resistência em potencial ao projeto sionista israelense na região. E defenderão a Palestina nativa, que é justamente o que impede a expansão total de Israel. São os nativos, são os palestinos. E as únicas pessoas dispostas a arriscar a própria vida são os iranianos, dispostos a colocar tudo em jogo pelos palestinos. É o único país que aceita enfrentar os Estados Unidos, Israel e as sanções de todos os outros aliados ocidentais. Por quê? Para defender os palestinos e agora também o povo do sul do Líbano. E eles estão aguentando esse castigo. Por quê? Porque é isso que as grandes potências fazem. É assim que a história vai enxergar isso. Então, além da propaganda de hoje, além de todas as mentiras e dos discursos falsos que jogam em cima da gente o tempo todo no Ocidente, a história vai olhar para isso como o que as grandes potências fazem. Grandes potências podem traçar limites morais, e grandes potências lutam pelos seus princípios. Elas não vão abrir mão desses princípios. Então, o Irã se consolidou como uma grande potência historicamente falando. Já os Estados Unidos são uma grande potência, ou melhor, foram, e agora estão em rápido declínio. E Israel é provavelmente uma potência aspirante que está desaparecendo rápido e que embarcou numa jornada faustiana definitiva, que termina em desastre total.
também no sentido bíblico. Então, tomara que a gente dure o bastante para olhar para trás, para a história, e conseguir avaliar tudo isso nesses termos. Essa é a grande questão, se a gente vai conseguir sobreviver. Patrick, no caso da Turquia, hoje o Erdogan disse que a segurança do país não começa apenas em Hatay. Hatay é a província que fica no sul da Turquia. Which they stole from Syria. Que eles roubaram da Síria. Sim, no começo do século XX aquilo era Síria, Hatay. That's Syria, Hatay. Anyway, go ahead. Enfim, pode continuar. Mas ele também disse que não só em Hatay, mas também em Alepo, Damasco e Beirute, eles não vão fechar os olhos diante de qualquer agressão contra esses lugares. E afirmou que toda a agenda do chamado Grande Israel é conhecida e que eles estão prontos para enfrentá-la agora. Depois veio a reação de Israel. Benjamin Netanyahu declarou que a Turquia, ou o próprio Erdogan, é o mais antissemita do planeta. E disse que, em termos de discurso, a Turquia vai longe demais. Mas quando se trata de ações concretas, nada realmente acontece. E acrescentou que o governo tem o apoio total do povo turco. Pesquisas recentes mostram que algo em torno de 97% dos turcos apoiam a política de se opor a Israel. Com certeza. Isso não se refletiu na política estatal. Yeah. If Erdogan was serious, which he's not. Se o Erdogan fosse sério, o que ele não é, ele seria um bom orador. Ele é como Trump, é um grande político, talvez o mais bem-sucedido da Turquia na era moderna. E de fato é um ótimo orador. Se ele fosse genuíno, se fosse sincero, ele estaria ligando para o Aliyev, lá em Baku, no Azerbaijão, dizendo: chega, nada mais do seu petróleo para os israelenses. Acabou. Acabou. Sanções. Nós vamos sancionar Israel e você vai com a gente. Azerbaijão vai sancionar junto e vamos criar uma frente unida porque precisamos ter pressão para salvar nossos irmãos muçulmanos, os sunitas em Gaza. Tá vendo? É por isso que o Ocidente quer enquadrar o Irã como xiita, para separá-lo do resto da Ummah. Mas o mundo agora começa a enxergar o Irã não como um país muçulmano xiita, e sim como um país muçulmano. Okay, and that means Iran has ascended. E isso significa que o Irã se tornou o líder do mundo islâmico. Essa era a posição que a Turquia queria mesmo. É uma posição que o Império Otomano talvez tenha tido no passado, mas não tem mais e nunca vai ter, pelos motivos que a gente acabou de discutir. Hoje o Irã é o líder de fato do mundo islâmico, em escala global. É para ele que todo mundo está olhando. Nem os russos enfrentaram os Estados Unidos militarmente, nem a Rússia. Não existe nenhum país neste planeta que tenha enfrentado, ao mesmo tempo, os Estados Unidos e Israel, e que não só continue de pé, mas tenha conseguido destruir completamente várias bases americanas. E ainda derrubou 75, se a gente contar o Iêmen e o Irã, 75 aeronaves de asa fixa nesses dois conflitos, que eu considero um só. Talvez chegue a 80 até o fim dessa semana. Isso é o que os Estados Unidos perderam nas primeiras e segundas guerras do Iraque. Foram, mais de 12 anos de conflito, 75 aviões de asa fixa. Eles perderam essa mesma quantidade nos últimos 12 meses, ou um pouco mais que isso. E todas as bases, seria como na Guerra do Vietnã, Nima, se o Vietcong, quer dizer, os Estados Unidos perderam muitos homens e aeronaves em 8 anos de guerra. 8 anos de operações de combate oficiais. Seria como se o Vietcong tivesse atacado e destruído as bases americanas nas Filipinas, em Guam, em Okinawa, nas Ilhas Salomão e no norte da Austrália. Como se tivesse acabado com tudo isso logo no começo da Guerra do Vietnã. Eles não fizeram isso. Não podiam fazer. Não tinham capacidade nem tecnologia para isso. O Irã tinha. O Irã fez isso. Então veja, é algo histórico. Ainda não caiu a ficha nos Estados Unidos, no Ocidente. Eles ainda fingem que os Estados Unidos são a potência dominante na Ásia Ocidental ou no Oriente Médio. Ainda acreditam que isso é verdade.
E o Trump fica brincando com esse bloqueio ridículo, como se isso fosse mostrar que a América está impondo autoridade na região. Nós vamos ditar as regras para os iranianos, desmontamos e destruímos eles. Eles não têm mais liderança. Foi o que ele disse outro dia. Eles estão reduzidos à terceira linha de comando. Não, não estão. They're down to the third tier of leadership. No, they're not. Iran is a fully functioning society, government, and O Irã é uma sociedade, um governo e um exército que funcionam plenamente. E com apenas alguns ataques de mísseis, eles conseguiram forçar os Estados Unidos e Israel a ter que repensar e reorganizar completamente sua posição em relação ao Líbano. Isso não é um país derrotado. Desculpe, mas não é. E se os Estados Unidos são tão poderosos assim, por que não conseguem mais usar todas as suas bases militares no Golfo Pérsico? Por que a Arábia Saudita está tão cautelosa, sem saber até que ponto vai permitir que os Estados Unidos usem suas bases ou até mesmo o espaço aéreo deles? É porque eles têm medo do Irã. Porque o Irã cumpriu as ameaças que fez. Simples assim. Por quê? Porque o Irã agora é uma superpotência regional legítima. É por isso. E os países do Conselho de Cooperação do Golfo viraram potências secundárias. And the GCC countries are secondary powers now. Thank you so much, Patrick. Valeu. for being with us. Muito obrigado, Patrick, por estar com a gente hoje. Um grande prazer, como sempre. E por favor, antes de encerrar, acessem o site 21st Century Wire e acompanhem o Patrick em patrickhenningson.substack.com. Eu vou colocar todos os links na descrição deste vídeo. É só entrar lá para conferir. E aqui nos comentários, nosso amigo tá colocando o canal do Patrick no YouTube. Assim que o podcast terminar, eu adiciono todos os links na descrição. Muito obrigado, Patrick. Até breve. Thank you so thanks. much, Patrick. See you soon. Se cuida. Obrigado, Nimal Khorshid. Se cuida. Tchau.